Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai, bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, ó vinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que define e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor, cantando os seus santos nomes Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado, Senhor. Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo, Jai Shila Prabhupada. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita, de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami, por Srila Prabhupada. Madhya Lila 18, a visita do Senhor Chaitanya Vrindavana, verso 24. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadipa Shandi Javana Seha Maha Vaishnavaha Yatata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Itamani Kari Prabhu Monakari Ahila Janiya Gopala Kichuba Hangi Udhaila. Com isto em mente, o Senhor manteve-se em silêncio, mas o Senhor Gopala, ciente de sua meditação, fez uma surpresa. Anaruruksha Shailam Swasmai Bhattabhimanine Avaruhyagire Krishno Goraya Swanmadarshaya. Descendo da colina de Govardhana, o Senhor Gopala concedeu uma audiência ao Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, que não queria subir a colina, pois julgava-se um devoto do Senhor Krishna. Anakutaname grame gopalera sthiti Rajaputa Lokera Se Grami Vasati. Gopala residia numa aldeia chamada Anakuta Grama, localizada na colina de Govardhana. Os habitantes desta aldeia eram principalmente do Rajasthan, significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. O Bhakti Ratnakara, quinta onda, refere-se à aldeia chamada Anakuta Grama. Gopa Gopi Bunjaye Nakotuka Apara Eihetu Aniura Nama Se Ihara Anakutasthanae Dekha Srinivasa Esthanadashanehaya Purna Apilasa. É aqui onde todas as gopis e todos os gopas desfrutavam de maravilhosos passatempos com Shri Krishna. Por isso, este local também é chamado de Aniura. A cerimônia de Anakuta era festejada aí. Ó Srinivasa, qualquer pessoa que veja este lugar em todos
tem todos os seus desejos satisfeitos. Afirma-se também, Kundera likata dekani vida kanana, etai gopalati lahana sangopana. Olhai a densa floresta próxima ao Kunda. Foi aí que Gopala foi escondido. O Stavavari 875 de Raghunatha Dasa Goswami também afirma. Varajendra Varyarpita Bhogam Uchai Dritva Brihat Kayan Aghari Utkaha Varenaradhan Chalayam Vibhunte Yatra Nakutam Tadaham Prapadye Ekajana Asira Tregramike Balila Tomara Grama Marite Turukadhari Sadila. Alguém entrando na aldeia informou aos habitantes: os soldados turcos estão se preparando e agora para atacar vossa aldeia. Adiratri palaha narahiha ekajana thakuralana bhaga asive karitamrita ki. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 5, verso 24. O encontro de Nanda Maharaja e Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Distya sansara chakrasmin, distya sansara chakrasmin, vartamanaha punar bhava, vartamanaha punar bhava, upalabdho bhavam adya, upalabdho bhavam adya. Durlabham priyadarshanam, durlabham priyadarshanam. Distya sansara chakrayasmi, vartamanaha punar bhava. Upalabdho bhavam adya, durlabham priyadarshanam. Tradução, vamos repetir, por favor. Também é devido à boa fortuna, também é devido à boa fortuna, que estou te vendo, que estou te vendo. Tendo obtido esta oportunidade, sinto-me como se tivesse voltado a nascer, Muito embora alguém esteja presente neste mundo, neste mundo material, encontrar-se com amigos íntimos, e parentes queridos é
extremamente difícil, é extremamente difícil. Repetindo, também é devido à boa fortuna que estou te vendo. Tendo obtido esta oportunidade, sinto-me como se tivesse voltado a nascer. Muito embora alguém esteja presente neste mundo material, encontrar-se com amigos íntimos e parentes queridos é extremamente difícil. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Vasudeva fora aprisionado por câncer e, portanto, embora presente em Mathura, durante muitos anos, ele foi incapaz de ver Nanda Maharaj. Por isso, quando eles se reencontraram, Vasudeva considerou esse encontro como outro nascimento. Narayanam namaskritya naram chaiva Narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitham jena bhutale swayam rupakadatmahyam dadati swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Dishtya Sansara Chakre Asmin Vartamanaha Punarbhava Upalabdo Bhavam Madhya Durlabham Priyadarshana. Também, tradução, é devido à boa fortuna que estou te vendo. Tendo obtido esta oportunidade, sinto-me como se tivesse voltado a nascer. Muito embora alguém esteja presente neste mundo material, encontrar-se com amigos íntimos e parentes queridos é extremamente difícil. Aqui estamos ouvindo um exemplo típico do prazer transcendental, da relação amorosa entre devotos, da relação sincera entre devotos e uma realidade, né? Nesse mundo, embora estejamos todos aqui no mundo material, estamos sempre, por força do envolvimento com os modos da natureza material e as atividades materiais, estamos sempre separados daquelas pessoas que a gente gostaria de conviver sempre junto, de estar sempre juntos, sempre por um motivo ou outro. O motivo de Vasudeva foi porque ele ficou preso. Então, embora estivesse tão perto, né, na prisão de Kansa, em Mathura, ele não conseguia ver Nanda Maharaj em Vrindavan. Eles não conseguiam se encontrar e ele estava aqui, assim, estático, por ter esse encontro com Vasudeva, com Nanda Maharaj, porque ele tinha ficado por um tempo separado de Nanda Maharaj. Isso expressa muito bem o desejo dos devotos de sempre se encontrarem, sempre estarem juntos, sempre desfrutarem de um bom papo, uma boa conversa em bem-aventurança, falando sobre Krishna, discutindo sobre Krishna, ouvindo sobre Krishna. Essa vida dos devotos é a vida dos habitantes de Vrindavana no mais alto nível. É a vida no mais alto nível. Nós devemos sempre ter como norma o comportamento dos habitantes de Vrindavana, dos devotos puros de Krishna. Nós devemos
sempre almejar desenvolver esse comportamento exemplar, amoroso e afetivo, porque é um relacionamento desprovido de inveja, desprovido de contaminações materiais, é um relacionamento como é o relacionamento no mundo espiritual entre os servos amorosos de Krishna, as almas que se dedicam simplesmente a adorar Krishna, a servir Krishna. Então isso é muito importante a gente entender. E, logicamente, quando isso é verdade, quando essa atitude é espontânea e verdadeira, isso é muito prazeroso. Né? Isso é muito prazeroso. Então, talvez a gente fique imaginando que, puxa, até mesmo as relações de separação entre os devotos de Krishna é chamado de Vipralamba Seva, né? Um êxtase amoroso. Até mesmo essa separação, quando há o encontro, ela intensifica o relacionamento amoroso entre os devotos e entre os servos amorosos de Krishna. E é assim mesmo. Assim como alguém fica satisfeito, mesmo que seja uma relação mundana, mas de parentesco mundano, quando se encontra com os parentes, que está separado, né? Quando estão separados, com amigos, quando estão separados, com gente conhecida, que teve algum relacionamento no passado, que isso dá um prazer. Esse prazer na relação amorosa com os devotos, ele é incomensurável, ele é verdadeiro entre os residentes de Vrindavana. Então, não é nem um absurdo a gente ouvir aqui que Nanda Maharaja se sentiu como se tivesse nascido de novo, Vasudeva, como se tivesse assim os sentidos vivificados por se encontrarem. Porque os devotos sinceros, quando se encontram, eles ficam realmente muito satisfeitos de estarem se encontrando, se tocando, se vendo, se falando. Então isso é verdade. Agora, nós não podemos, são dois extremos, nós não podemos imitar essas atividades dos habitantes de Vrindavana, mas devemos trilhar esses passos, seguir esses exemplos e tentar desenvolver essa pureza, esse comportamento na relação entre devotos. Por isso que nós temos que nos purificarmos das nossas contaminações materiais. E o caminho é se manter fixo em serviço devocional. Mas para se manter fixo em serviço devocional, como um dos Goswamis mais importantes de Vrindavana, Srila Rupa Goswami, instruiu no seu néctar da instrução, o Shri Upadeshamrita, no verso 2, nós devemos, para preservar o nosso desenvolvimento da consciência de Krishna, o nosso serviço devocional, nós devemos ter cuidados na vida espiritual. Assim, um dia, vamos conseguir ter esse relacionamento sincero entre devotos, como os habitantes de Vrindavana têm, esse relacionamento estático, amoroso estático, entre devotos, porque não existe contaminação material. Mas para chegar lá, Srila Rupa Goswami ele fala, Shabdi Bhakti Vinashyati. Tem 6 sintomas que destroem o serviço devocional, que não deixa a gente chegar lá. 6 atividades que destroem. Vinashyati quer dizer destruir, destruído, é destruído. Então, nesse verso 2, Srila Rupa Goswami o que nós temos que evitar? Né? Mas assim, Atyahara Prayasascha Prajalpo Niyamagraha Janasangas Chalolyancha Shadbi Bhakti Vinashyati. Ele fala nesse verso, tem seu serviço devocional destruído aquele que se envolve em demasia com as 6 seguintes atividades. 6 seguintes atividades que nós devemos evitar.
E quais são, se é que somos candidatos a Vaishnavas, a devotos de Krishna, devotos puros de Krishna? Nós temos que ter esse cuidado. Primeiro, atyahara. Não devemos comer mais do que o necessário, nem acumular mais coisas do que necessitamos. Isso é atyahara. Depois, prayasas. Prayasa quer dizer, é o antônimo de tapasya. Prayasa quer dizer esforçar-se em demasia por conseguir coisas mundanas que são muito difíceis de se obter. O devoto deve ter vida simples, com consciência elevada e ser assim muito renunciado, embasado no conhecimento e se satisfazer com aquilo que Krishna deu para ele nessa vida, está dando para ele nessa vida. E não se esforçar para conquistar coisas que são muito difíceis de se obter. Então ele deve viver com resignação. Essa é a vida do verdadeiro devoto. Não comer mais do que é necessário, do que se necessita, nem acumular mais coisas, mais bens materiais, mais coisas do que se necessita. Atyahara, prayasyascha. Não fazer um esforço desnecessário para conquistar coisas mundanas que só vêm por karma, que são muito difíceis de se obter. Isso é prayasya. Então o devoto vive tapasya, espontaneamente fazendo renúncia com conhecimento para o avanço espiritual. Atyahara prayasyascha. Depois, prajalpo. Isso é um perigo, porque tudo que falamos fica gravado no éter. Prajalpo, prajalpa. Prajalpa. Não falar desnecessariamente sobre assuntos mundanos. O que dizer de palavreado baixo, conversa mundana, bem... Prajalpo. Não conversar desnecessariamente sobre assuntos mundanos, não falar gramya kata, falar sempre sobre Krishna, Krishna kata. Aliás, a gente acha, por isso que eu falei, nós não devemos imitar os habitantes de Vrindavana, porque isso é impossível, vai dar errado, mas nós devemos nos inspirar neles, seguir os passos deles. Então, como fala no Chaitanya Charitamrita, no Adi Lila, fala sobre o comportamento, por exemplo, de Srila Raghunatha Bhatta Goswami, que Srila Raghunatha Bhatta Goswami se negava a ouvir qualquer coisa, qualquer assunto, se negava a ouvir se falar sobre qualquer coisa, Gramya, Gramya Vartanana, Sunena. Ele se negava a ouvir sobre Gramya Kata, sobre assuntos mundanos, sobre qualquer assunto que não fosse Dihwaya, que não fosse a língua vibrar sobre as atividades transcendentais de Krishna, os passatempos de Krishna, a Krishna Kata, Krishna Puja Dite. Krishna Puja Dite. Ele assim, se negava a conversar qualquer assunto que não fosse Krishna Kata, que fosse Gramya Kata. E se negava a perder qualquer tempo com qualquer outra atividade que não fosse de Puja Dite, adorar Krishna. E isso não era assim, de vez em quando. A vida dele era essa. Claro que nós não vamos conseguir fazer isso, porque é o que eu falei, não vamos imitar Raghunatha Bhatta Goswami, não vamos imitar os habitantes de Vrindavana, mas vamos nos inspirar e ver que isso é possível, porque se não fosse, não teríamos esses exemplos na prática. Agora, claro, como fala Vaishnavera Kriya Mudra, Vigehana Bujaya, o que fala isso aí, que o comportamento dos devotos puros é desconcertante para quem não é um devoto puro. Só um devoto puro pode entender o outro. Nós não conseguimos entender as atividades dos Vaishnavas puros. E por isso a gente pensa que é impossível, mas não é.
Não é para ele. A gente tem que avançar até chegar nesse nível de não ter nenhuma prajalpa. Né? Nenhuma prajalpa, só conversar sobre Krishna. De não ter nenhuma outra atividade, a não ser adorar o Senhor Krishna dia e noite, como Raghunatha Bhatta Goswami dá esse exemplo. Então, é inimaginável para nós? Mas é possível. Tudo depende do treinamento. Tudo depende de levar, como o Srila Rupa Goswami está explicando, esse assunto a sério assim, prajalpa. Evitar a prajalpa, a conversa sobre assuntos mundanos desnecessária. E cultivar cada vez mais falar, ouvir Krishna Katha. Krishna Katha Pujadite Ashtaprahara Jaya. É o verso que explica que Srila Raghunatha Bhatta Goswami não perdia seu tempo com conversas sobre assuntos mundanos, não se negava a falar qualquer coisa que não fosse sobre Krishna e também a fazer qualquer outra atividade que não fosse Pujadite, adorar Krishna. E isso é possível. Se nós formos cuidadosos, vamos avançar nesse caminho, evitando Atyahara, Prayasyas, Prajalpo e Niyamagraha também. Niyamagraha é o quarto, então Atyahara é o primeiro. Item que, se nos envolvermos demasiadamente com eles, destruímos nossa vida espiritual. Atyahara. Comer mais do que o necessário, acumular mais bens do que se necessita, mais coisas do que se necessita. Atyahara. Prayasyas. Também viver em função de acumular mais coisas do que nós necessitamos para nós vivermos. Ficar correndo atrás de conquistar coisas que são muito difíceis de se obter. Isso é praiácia, não é tapaça. Prajalpo, já acabamos de falar, falar sobre qualquer outro assunto que não seja Krishna Katha, Hari Katha. Evitar Gramya Katha, conversa desnecessária, conversa mundana. Depois, Niyamagraha, como devoto, como alguém que está trilhando o caminho dos habitantes de Vrindavan e tentando se tornar como eles, avançar de verdade na vida espiritual, Niyamagraha é um desastre. Porque o que quer dizer Niyamagraha? Niyamagraha quer dizer aceitar as regras e regulações das Escrituras só por segui-las, mas não para obter, não para o avanço espiritual. Ou, por outro lado, rejeitar, como tem vários casos que a gente conhece, a gente sabe, ou então rejeitar as regras e regulações escriturais e trabalhar de maneira independente e caprichosamente. Srila Rupa Goswami fala que capricho não é serviço. Eu só faço o serviço devocional que eu gosto. Isso é serviço também, isso é caprichoso. Eu só faço alguma coisa assim para Prabhupada, para isso, se eu estiver no barato, se for legal, se me deixar. Isso não é serviço, isso é capricho. Isso é Niyamagraha. Então, Niyamagraha, que é o quarto item, significa seguir as regras e regulações da Escritura só por segui-las. Observar as regras e regulações escriturais só por segui-las, mas não para o avanço espiritual. Ou então rejeitá-las e agir de maneira caprichosa e independente. Não, o devoto ele só faz o que a autoridade manda ele fazer. Ele só ouve e segue. Esse é o devoto. E depois o quinto, Jana Sangas. Evitar associar-se com pessoas de mentalidade mundanas, de pessoas materialistas, que não estão interessadas na consciência de Krishna. O devoto tem que ter esse cuidado, senão ele não vai decolar, não vai avançar. Esse é o quinto item.
Jana Sanghas, tchau. Também evitar a associação com pessoas de mentalidade mundanas que não estão interessadas no avanço espiritual, não estão interessadas na consciência de Krishna. Jana Sanghas, tchau. E também, tchau, quer dizer, não ambicionar realizações mundanas, porque ambicionar realizações mundanas é o sexto item que destrói o caminho de bhakti, o serviço devocional que pode levar à perfeição até chegarmos nesse nível dos habitantes de Vrindavana. Muito simples isso, mas muito funcional. Ou se faz adequadamente, ou não se decola na vida espiritual. E aí, Vaishnavera Kriya Mudra, Vigera Nabhujaya. Aí ficamos duvidando das atividades dos devotos puros, ficamos achando que é impossível, que nunca vamos chegar lá, mas não vamos se não seguirmos os acharyas, se não ouvirmos e seguirmos os Goswamis de Vrindavana. Como falei aqui, dando exemplo da questão da Prajalpa de Raghunatha Bhatta Goswami, como estamos ouvindo o próprio Srila Rupa Goswami explicando os cuidados que devemos ter para não termos nossa vida espiritual destruída, nosso avanço espiritual parado. Esses 6 itens nós temos que evitar se queremos dar certo na vida espiritual e realmente entrarmos por um grupo seleto de companheiros de Krishna em Vrindavana. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya.